Bom dia, dona Ivone da Silva Santos. Bom dia. Dona Ivone, esse processo aqui que a gente está apurando, fazendo essa audiência de instrução, é contra a acusada Adélia Alves de Souza, por fato atribuído a ela, praticado supostamente no dia 23 de setembro de 2016. A senhora tem alguma relação de parentesco, amizade íntima ou inimizade com a acusada? Não, senhor. Tem algum interesse especial nessa causa? Não. Não. Nós vamos fazer algumas perguntas à senhora está obrigada a responder, a senhora não pode mentir, podendo ser presa e processada se assim fizer. Inicialmente, a senhora responderá ao promotor de justiça, depois à defensora pública e, se necessário, eu peço esclarecimentos à senhora no final. Sim. Bom dia. Bom dia. Dona Ivone, a senhora é a dona da casa onde a Adélia foi presa? Sim. Eu queria que a senhora nos relatasse o que aconteceu lá, desde o momento que a senhora tomou conhecimento dessa situação, o momento que os policiais chegaram, e até o momento em que a senhora obteve conhecimento desse fato, tá bom? Sim. Aí, de acordo com a necessidade, eu vou te fazendo algumas perguntas de modo mais objetivo, ok? Então, pode falar. Bom, era por volta de umas 7 horas para 8 horas da manhã. Eu estava lavando roupa na minha casa, quando de repente ela entrou. Ela estava na casa do vizinho e entrou na minha casa. Então eu fui saber o que tinha acontecido. Aí ela falou que estava lá porque tinha ido assinar uns papéis e os policiais estavam na casa da vizinha lá. E ela disse que estava com medo deles pegar ela, porque toda vez que eles viam ela, eles abordavam, né? E aí eu pedi para ela que ela se retirasse, porque eu não queria problema com a polícia, até porque eu não sou... Ninguém nunca me viu com esse negócio de andar com esse pessoal. Aí ela falou, não, mas eu não estou com nada. E realmente ela entrou sem nada na minha casa. Quando a gente estava lá, chegou mais 2 pessoas, que são minhas vizinhas, e perguntando como é que eu estava, porque eu sou cardíaca, e ela foi perguntar como era que estava, o que estava acontecendo. Aí eu fui e falei para elas que eu estava bem. Aí quando a polícia chegou, eles arrodearam, eu estava lá, ela havia saído pelo mesmo lugar onde ela entrou. E aí, quando a polícia chegou, eles perguntaram se ela estava lá. Só que eu não vi a hora que ela entrou, novamente. Peraí, eu não estou entendendo não, dona Ivone. Vamos recapitular aqui. Primeiro, a senhora disse que viu a Adélia entrando na casa da senhora, inclusive permitiu que ela ingressasse. E aí, você está dizendo que depois não viu a hora... A segunda vez. Então, ela foi na casa da senhora 2 vezes? Foi, ela entrou, aí depois ela voltou novamente. Pelo mesmo lugar. Ela entrou pela porta da frente na primeira vez? Pelos fundos? Todas as vezes. E a senhora viu ela saindo de lá? Não vi sair. Então a senhora deixou ela dentro da casa da senhora e não viu a hora que ela saiu? Não, foi assim. Quando eu não deixei ela dentro da minha casa, eu pedi para ela que ela se retirasse, né? Tá. Então ela saiu. Quando ela entrou. Só que dessa segunda vez eu estava lavando, continuei lavando a roupa, entrei para a cozinha e de repente ela já falou que eu voltei de novo. Eu voltei de novo, é porque as memórias falham, né? Aí eu voltei de novo. Quando eu fui ver ela, ela falou, não, senhora, é porque pediu um café e falou que é porque ela queria. Ela não estava com nada, mas ela queria só ficar lá enquanto os policiais saíram, né? Iam sair. Só que eles saíram, mas voltaram. Aí foi a hora que eles chegaram lá, perguntaram se ela estava lá, dentro da minha casa. Aí eu falei que sim, porque até então eu não tinha nada que esconder. Certo, prossiga. Depois eles entraram na minha casa e começaram a revirar tudo. A senhora né? permitiu a entrada dele? A senhora Não, falou, pode entrar? não. A senhora não deixou ninguém entrar na sua casa? Espera aí. Quando ele chegou, quando eu fui para a sala, eles já estavam na sala, pediu para
entrar, né? Eu falei que sim. Então a senhora permitiu? Permiti, sim. Porque a senhora não devia nada? Eu não devia nada. Tá, então pode prosseguir a história. Aí eles entraram no primeiro quarto, aí já no segundo, ela se encontrava no segundo. E minha filha estava fora, ela estava até ali fazendo uma limpeza na casa, e ela estava lá para fora, e eles perguntaram para minha filha se ela estava lá. E ela disse que não sabia, porque realmente ela não tinha visto ela entrar, porque ela entrou pela porta dos fundos. E no segundo quarto ele estava. E abriram uma bolsa, e quando eles pegaram ela, abriram uma bolsa que estava em cima do criado mudo, e encontraram uma suposta droga, porque eu não vi droga alguma lá. Eles não me mostraram a droga. E aí fizeram a apreensão dela. Tá, de quem era essa droga? Eu não sei lhe falar. Essa droga é da tua filha? Não era. Essa droga era da senhora? Não. Tem mais alguém? Você tem um outro filho que mora na tua casa lá, é? Tem, só que ele não se encontrava no momento. E ele usa droga? Ele é usuário, E essa mas droga não era de dele? droga. Não. Não. É usuário de quem, então? Ele usa maconha. Lá foi encontrado crack e maconha. Não, mas ele não era dele porque ele estava trabalhando na oficina do meu genro. Tá, essa bolsa que foi encontrada era de alguém de vocês da casa? Era da minha filha. E estando dentro da bolsa da sua filha, mesmo assim a droga não era da tua filha? Não, eu tenho certeza, absoluta. Certo. E como é que a senhora acredita que essa droga foi parar na bolsa da tua filha? Eu creio o seguinte, que alguém deve ter colocado ela lá, porque essa pessoa que entrou na minha casa era uma das principais suspeitas também. Porque quando a gente estava na viatura, o marido dela também estava sendo preso. Entrou? Quem que era essa pessoa? Letícia. Essa pessoa entrou... E ela estava fazendo o que na casa da senhora? Porque ela é minha prima, mas só que há muito tempo eu proibia a minha filha de andar com ela. E essa Letícia entrou lá dentro do quarto, assim como a Adélia entrou? Não, só que eu não vi ela entrando. Como é que esse entra e sai de gente na casa da senhora que a senhora não sabe? Não, é porque devido ao tumulto, aí as pessoas foram se aglomerando para lá para ver o que estava acontecendo. Não, mas eu quero saber quem que ingressou naquele quarto. Essa outra mulher ingressou no quarto, assim como a Adélia ingressou? Onde estava essa bolsa? Isso eu não posso lhe afirmar, porque eu não vi ela entrando. A senhora disse que não estava na porta da casa, ela não entrou pela porta da frente, essas duas pessoas, depois saíram pela porta da frente também? Sim, nesse momento a gente não estava na porta da rua. A gente estava na cozinha, quando essa pessoa entrou. Só que eu não vi em momento algum ninguém entrando com droga lá dentro, assim. Eu não percebi quando a segunda pessoa entrou, que eu estou falando agora. E essa pessoa ingressou depois que a polícia chegou lá? Foi antes. Antes. Quando a polícia chegou lá, ela já estava lá. Essa Letícia? Isso. Quando a polícia chegou... E ela estava dentro de casa? Isso, dentro de casa. E tinha quanto tempo que ela estava lá? Tinha mais ou menos uns 10 minutos. Quando a polícia chegou, ela foi embora, se escondeu. Aonde? Se escondeu aonde? Ela se escondeu no mato. E a polícia voltou para procurá-la e não encontrou. E duas vezes eles tentaram pegar ela, mas não conseguiu. Me diga uma coisa, por que a senhora presenciou a Adélia pedindo para a filha da senhora, a Beatriz, assumir a propriedade dessa droga? Bom, quem me falou foi a minha filha, não foi... E ela disse o que para a senhora? Ela falou, mãe, a Adélia está pedindo para mim assumir, até porque o delegado falou, se ela assumisse a droga, quem ia pagar era eu, né, que não tem nada a ver com isso. E a Adélia ia sair livre. Certo, então a filha da senhora contou para a senhora que a Adélia pediu para ela assumir a propriedade da droga. Isso. Ok. Mas eu não vi ela pedindo, entendeu? Compreendi. Aqui no processo, e assim como no depoimento de várias testemunhas, inclusive no depoimento da senhora também, consta que em momento nenhum a senhora sabia da presença da Adélia lá na casa da senhora. Tanto é que a senhora permitiu o ingresso dos policiais por entender que ela não estava lá dentro. Eu quero saber por que tem essa divergência de informações. A senhora chega aqui e conta que sabia que a Adélia estava lá dentro da primeira vez. Não, quando ela entrou a primeira vez eu sabia, e da segunda eu vi ela entrando. Só que como eu estava lá fazendo meus afazeres, eu pensei que ela havia saído realmente, mas como ela viu a viatura voltar, ela disse que teve a... Então a senhora da segunda vez viu a Adélia entrando? Vi. Então, aliás, das duas vezes a senhora viu a Adélia entrando? Vi.
E a senhora disse aqui no depoimento da senhora, inclusive os policiais envolvidos aqui também disseram que a senhora deixou entrar e disse que não tinha ninguém em casa. Sim. Não, mas eu falei, até porque eu falei para um policial, não me recordo quem, eu falei para ele que ele poderia entrar. Mas eu apontei como que ela estava lá dentro. E a senhora apontou que ela estava dentro do quarto? Sim. Não, dentro de casa. Porque eu não sabia que ela estava no quarto, eu pensei que ela estava em casa. Porque já que eles iam entrar, ia ver ela lá, então eu não tinha nada para esconder. Me diga uma coisa, a senhora sabe qual o conhecimento que a senhora tem a respeito da Adélia? A senhora conhece ela como o quê? Ela faz o que da vida? Ela trabalha onde? Doutor, eu não sei dizer, eu não conheço ela, sim, eu conheço pessoalmente. Ela morou perto da minha casa, mas eu não tinha contato com ela, porque eu não tenho contato com quase ninguém lá, assim, porque eu vivo trabalhando, eu não sei... Tá, dona Ivone, deixa eu ser mais preciso com a senhora. Consta do depoimento da senhora aqui, lá na delegacia, que a senhora, que a depoente, no caso a senhora, sabe que a Adélia é uma grande traficante de drogas da região. Também sabe que a Adélia tem, na cidade de Carolina, várias pessoas que vendem droga para ela. A senhora afirmou isso aqui na delegacia? Senhor, se eu afirmei, eu não estou lembrada disso. Mas eu estou te perguntando, a senhora tem conhecimento que a Adélia é traficante de droga? Não tenho. Mas a senhora assinou aqui esse depoimento. Sim, lá mas no... eu não tenho assim, o conhecimento. Não, para lhe ser sincera, eu já vi um monte de gente comentando. Mas para mim. Comentando o quê? Comentando que ela é traficante, essas coisas assim, mas eu nunca vi, porque eu não tenho conhecimento com ela. Ok. Consta aqui também, segundo o depoimento da senhora, que minutos antes da polícia entrar lá, a Adélia havia pedido para sua filha, Beatriz, ir até a cidade de Balsas buscar drogas, mas ela não aceitou. Isso foi a minha filha que falou também. E aí eu preciso que a senhora, de maneira espontânea, me relate a respeito dessa situação. Sua filha falou o quê, como foi, aonde foi? Assim, ela não falou para mim, ela falou para mim e para os policiais. Ok. Que ela havia pedido para ela ir até a cidade de Balsas para buscar droga. E isso a filha da senhora contou para a senhora que horas? Isso ela contou na delegacia. Na delegacia. Satisfeito, excelência. Bom dia, Ivone. A senhora possui quantos filhos? Tenho 3 filhos. 3 filhos. É a Beatriz? Beatriz, João Vitor e Maria Daniela. Qual a idade dos seus filhos? O João Vitor tem 18, a Maria Daniela 22 e a Beatriz 17. Certo. A senhora mencionou que o João Vitor, seu filho, é usuário de drogas. Sim. Ele já respondeu algum processo por ato infracional quando menor? Sim. Ele já foi autuado, assim, ele já foi pego com maconha, né? Mas ele respondeu ao ato infracional por tráfico de drogas? Não respondeu. Ele foi só conduzido à delegacia. Isso. A senhora não tem conhecimento se isso virou um processo? Tá. A senhora mencionou que, na ocasião, antes da polícia chegar, uma prima sua, conhecida como Letícia, estava na casa. Eu queria que você falasse. Não foi antes da polícia chegar. Ela chegou quando a Adélia já tinha entrado na minha casa e saiu novamente. Ela chegou lá e quando a Adélia voltou, ela já estava lá dentro. Que foi a hora essa Letícia era sua prima? Isso. A senhora sabe se essa Letícia ela era traficante de drogas? Sim. Era traficante. Ela é sua prima? A Letícia, ela vende drogas. Ela é prima porque o pai dela é irmão da minha mãe de criação, né, de adotivo. Certo. E a Letícia frequentava a sua casa? Ela sempre frequentava, né, porque eu brigava muito com minha filha, porque a gente que é mãe, a gente não quer ver os filhos no mau caminho, né? E eu falava muito para ela parar com essa companhia. E fazia muitos dias que ela não ia lá na minha casa. Então a sua filha tinha uma amizade com a Letícia? Sim. Elas têm a idade parecida, próxima? Não, a Letícia deve ter uns 29 para 30 anos e a minha filha tem 17. Então essa Letícia, ela somente frequentava a sua casa pela amizade com a sua filha? Com a minha filha. E a sua filha, a senhora já viu ela com alguma droga? Tem conhecimento se ela é usuária? Não, ela não é usuária, eu nunca vi ela com droga. Você tem conhecimento se ela alguma vez prestou serviço ou trabalhou na atividade de tráfico com a Letícia? Não sei lhe informar. Certo.
Voltando então ao momento da abordagem, a senhora relatou que, primeiramente, a Adélia chegou na sua casa e saiu. Quando a senhora viu a primeira vez a Adélia chegando na sua casa, ela estava com alguma bolsa, sacola nas mãos? Em momento algum ela entrou, eu não vi ela entrando com nada. Quando ela entrou na minha casa, ela estava sem nada. Isso eu E na segunda vez também? Na segunda vez também. Certo. E a Letícia? Qual foi o contexto em que essa Letícia entrou na sua casa? Ela foi perguntar como é que eu estava, porque eu tenho problema, né? E ela foi lá ver como é que eu estava, passando por aquele momento aí. Justamente quando ela estava lá, que a polícia chegou. E ela foi embora. Mas assim, da Letícia, no momento em que a polícia chegou, assim, aconteceu assim alguma aflição, assim, ela querendo se esconder, sair correndo, ela ficou com medo? Como foi esse momento? Quando eles entraram, ela se assustou e no mesmo instante ela saiu. A senhora viu se ela saiu, se ela foi para o quarto, se ela... Não, porque eu não vi o momento que a Letícia entrou na minha casa. Quando a gente estava lá na cozinha, ela já entrou, né? Ela já foi entrando, ela já estava na cozinha. E, peraí, eu estava no quintal. Quando ela chegou, eu tinha acabado de entrar na minha cozinha. Ela entrou pela porta da frente da sua casa? Sim. E ela poderia ter passado pelos quartos, sem a senhora ter visto? Sim. Certo. Mas ela falou com a senhora viu que ela estava dentro da sua casa. Ela foi lá... lá, quando eu estava lá fora, estava terminando de lavar minha roupa, aí eu entrei e ela já estava lá na cozinha. Entendi. E aí, quando a polícia chegou? Quando a polícia chegou, ela foi embora e se escondeu. E quando no momento que a gente estava na viatura, o esposo dela, que estava sendo preso, o senhor Calil, ele falou assim, que aquela droga deveria ser dela. E o delegado pegou e voltou. O delegado voltou com a viatura e a gente deu uma busca lá para ver se encontrava com ela, que ela estava escondida na casa de uma senhora lá. Só que quando a gente chegou, ela já tinha ido embora. Entendi. Esse Calil, ele é seu vizinho? É vizinho. De fundos? De fundo. É ele que é seu parente ou é ela? Não é ela. Certo. E eles frequentam sua casa? Só ela? Calil não. Ela também não frequenta mais, ela chegou a frequentar, mas agora ela não frequenta. Não, mais. agora não, mas na época desses fatos ela frequentava a sua casa. Frequentava. Havia uns dias antes ela não estava frequentando, porque eu havia proibido a minha filha ela podia se encontrar lá na rua, mas não é dentro da minha casa, não. Certo. E a senhora tem certeza que essa droga não é da sua filha? Eu tenho certeza, porque o policial fez uma pressão nela lá, que ela chorou e disse que realmente não era dela. E eu conheço quando ela está falando a verdade. Mas seu filho não foi ouvido? A senhora sabe afirmar de quem seria essa droga, então? Eu não sei afirmar, porque até então não vi quem colocou lá dentro. Eu não sei, não tenho nem ideia. É normal, assim, esse fluxo de pessoas entrando e saindo na sua casa sem a senhora perceber, sem a senhora saber? De jeito algum, porque até meus vizinhos lá que sabem que eu vivo sempre com a... Foi uma como é que fala? Uma ironia mesmo. A senhora trabalha com o quê? Eu sou manicure e às vezes e cuidadora também. Certo. A senhora não auxiliou de nenhuma forma essa senhora Letícia ou esse seu Calil no tráfico de drogas? De jeito algum. Nem a esconder nenhuma droga da polícia? Nunca escondi droga nenhuma. Eu sou contra de drogas. Certo. Ainda hoje, essa Letícia se dedica ao tráfico de drogas ou a senhora não tem conhecimento? Eu não sei lhe informar porque eu não tenho contato com ela. Mas ela não é sua vizinha de fundos? Sim, mas eu passo a maioria do tempo cuidando de uma idosa. Então, eu fico 24 horas com essa idosa. Certo. Às vezes, eu estou em casa de 15 em 15 dias, apenas. Satisfeita, excelência.